Tal essa história, está a ser bonita? Eu acho que sim, vocês estão tão contentes. E, Mafalda! Não consigo ver que história é que estás a ler, mas agora... Olá! Olá a todos, bom dia, espero que estejam bem dispostos. Eu sou a Bruxinha Lelê, vocês já me viram? Não? Então vou-me apresentar, sabem? Eu sou Lelê porque eu gosto muito de ler. Eu estou sempre a ler, mas vou-vos contar um segredo. Eu quando vim aqui para a biblioteca, sabem, eu moro cá. Eu moro cá, mas só à noite é que eu apareço, durante o dia estou escondida. Mas à noite eu apareço e gosto muito de ler, mas eu quando vim aqui para a biblioteca eu não sabia ler, sabem? E eu fiz assim umas batutices, umas magias com a minha varinha para aprender a ler mais depressa, pois é. E eu agora adoro ler, leio muito e também conto histórias. E é isso mesmo que eu hoje vou fazer, vou contar-vos uma história. Então, vou tirar daqui o livro da história que eu vos vou contar. E é este livro lindo, depois no fim eu vou falar sobre ele. Vou pôr aqui para vocês verem. Então esta história fala de um rapaz. E havia um rapaz que queria muito crescer. E todos os dias de manhã, quando ele acordava, punha-se em bicos de pé, esticava-se, e ia-se medir na parede, para ver se já estava mais crescido. Mas normalmente não estava. Estava na mesma. E ele ficava assim muito triste. Porque ele queria, o maior sonho dele era ser um homem grande, que andasse na rua a passear e as pessoas passassem por ele e lhe dissessem: olá, bom dia, como vai o senhor? Vou bem, muito obrigado. Era o sonho dele. Então, assim, de repente, quando ele se levantou da cama, teve uma ideia luminosa e começou a correr para o colo do papá. Quando chegou ao pé do papá, disse: papá, tu emprestas-me uma das tuas gravatas? Uma das minhas gravatas? Para quê, filho? É que sabes, as gravatas são assim como caixas mágicas e que os homens põem assim no peito para ficarem importantes. Pois. Mas filhote, tu já és a pessoa mais importante do mundo para mim. Mas está bem, se tu queres uma gravata, vamos ver então as minhas gravatas. E o papá levou o menino para ver as gravatas. Quando chegaram ao pé das gravatas, estavam dentro de um baú lindo, parecia um tesouro dos piratas escondido. E então ele disse: tantas gravatas! E começou a tirar. E tirou uma gravata muito gira. No baú havia vários tipos de gravatas. Estas eram as gravatas felizes. E eram tão coloridas, tão brilhantes, que faziam felizes todos os pescoços onde elas eram postas. É muito gira, eu gostei tanto. E depois havia mais gravatas, querem ver? Havia as gravatas sonhadoras. Sonhadoras são aquelas gravatas que nos transportam para mundos mágicos e que nos levam assim a observar a lua, a pensar nas estrelas e em tudo o que se passa assim neste mundo fantástico à nossa volta. Eram muito giras as gravatas sonhadoras. Depois havia também as gravatas, eram assim mais complicadas, assim que ninguém sabia muito bem de que cor eram, porque tinham tantas cores, qual é que era a sua forma, eram gravatas mesmo complicadas e andavam sempre enroscadas umas nas outras e nem se conseguiam desfazer. Que gravatas mais complicadas, estas o menino não gostou muito. Depois havia umas gravatas muito giras, que eram umas gravatas românticas que uniam os corações das pessoas e ajudavam, sabem a quê? Conquistar princesas. Pois era, estas eram umas gravatas muito especiais. Depois havia também umas gravatas que eram umas gravatas hospitaleiras. Sabem o que são gravatas hospitaleiras? São assim como as nossas casas, e que têm assim uns grandes braços que nos abraçam todos e nos dão muito carinho e estão sempre com a porta aberta e estão sempre com a chave na porta para deixar entrar quem quiser. Pois é. Depois havia também, olha, se não se importa eu vou tirar o meu chapéu que ele está aqui a meter-se comigo. Fica aqui ao lado. Depois havia também as gravatas. Eram umas gravatas muito preguiçosas. Olhem aqui, estão a ver?
Eram aquelas gravatas que nós só devemos usar assim naqueles dias em que não queremos fazer mesmo nada. É só preguiçar e em que queremos ir assim para baixo de uma árvore, com uma sombra muito fresquinha e ficar lá todos assim a preguiçar o dia todo. E depois havia também as gravatas, despistadas, olhem para isto, despistadas estas gravatas, elas andavam sempre de um lado para o outro, de um lado para o outro, não sabiam para onde é que haviam de ir e acabavam sempre no pescoço errado. Pois era, estas gravatas eram mesmo distraidinhas. E depois havia também umas gravatas, estas eram as gravatas apaixonadas e estas tinham um nó tão forte, que ninguém o conseguia desatar. Pois não, elas estavam tão apaixonadas que ninguém conseguia desatar o nó. Depois havia as gravatas, estas é que são demais, as comilonas, olha para isto! Estas são ideais, sabem para quê? Para usarmos nos almoços com os nossos melhores amigos. Até podemos comer assim e deixar cair umas nódoasitas, que nem se nota nestas gravatas comilonas e elas até gostam porque são muito saborosas, são demais. E depois, deixa eu ver, ainda há mais gravatas. E estas são fixas, são as gravatas aventureiras. As gravatas aventureiras são assim, que só querem aventuras, querem salvar o mundo, salvar toda a gente e voar por aí, pelos céus, como se fossem o tapete do Aladim, voador. Pois é, são as gravatas aventureiras. E depois havia umas gravatas que são as gravatas sinceras. Estas gravatas tão transparentes e luminosas, parecem asas de borboleta prestes a levantar voo. E sim, são muito bonitas e muito amigas. Mas entretanto, já viram tantas gravatas? O pai do menino disse-lhe: mas olha lá, filho, quando é que tu escolhes uma gravata? Não podes estar aí o dia todo a pensar em gravatas e a escolher gravatas. Tens que escolher uma, tens que tomar uma decisão. E ele: papá, mas é que são tantas e são todas tão especiais que eu não sei qual é que é de escolher. Pois é, filho, sabes? Eu não sei porque é que tu tens tanta pressa em crescer. Tens muito tempo a crescer e ser adulto, olha que não é assim tão bom. Sabes, os adultos têm que tomar decisões muito difíceis. Pois é, papá, assim como escolher uma gravata, não é? É muito difícil. E então o menino tomou uma decisão. Deixou as gravatas todas de lado e escolheu um grande e colorido laço. E este laço ficava-lhe mesmo bem e aconchegava-se no seu pescoço enquanto o menino se via no espelho. E o laço contou-lhe um segredo. Disse-lhe assim ao ouvido: olha, quando nós estivermos sozinhos, eu vou-me transformar numa borboleta e vou levar-te até às nuvens. E depois podes ser do tamanho que tu quiseres e pronto, e pode ser adulto, e pode ser gigante, não, disse o menino. Eu já entendi o que o meu pai me disse, Laço, sabes? O meu pai disse-me que a vida tem que ser vivida dia a dia, é como uma escada, dia a dia, ano a ano, subir um degrau de cada vez e ter tempo para crescer. E mesmo que tu me leves a voar e eu possa ser gigante, eu nunca vou deixar de ser menino, está bem? Espero que tenham gostado desta história. Esta história chama-se As Gravatas do Meu Pai e é de um senhor chamado Pedro Cerumanho, que é muito bom a escrever histórias e também a fazer os desenhos, as ilustrações da própria história. Então, encontramos-nos outro dia, está bem? Adeus!